Nesse vídeo, nós vamos falar dos lobos solitários do MBTI, aqueles que estão sempre escondidos por detrás de um óculos escuro ou de uma jaqueta de couro, para intimidar e repelir de longe a presença alheia. Aqueles bad guys que dão um boi para não entrar em uma briga, mas dão uma boiada para não sair dela. Aquele tipo de pessoa que sabe acender uma fogueira embaixo da chuva. O tipo que seria invicto em todas as temporadas da série Largados e Pelados da Discovery Channel. Aqueles que conseguem fazer de um canivete uma caixa de ferramentas completa, e de quebra, ainda usar ele como colher. Calma aí, o vídeo de hoje é sobre os ISTPs, hein? Não precisa me bater não, ISTP. Era brincadeirinha, hein? Foi mal, MacGyver. O ISTP, também conhecido como a personalidade do virtuoso ou artesão, possui em sua estaque as funções cognitivas: pensamento introvertido, TI, como função dominante; sensação extrovertida, SE, como função auxiliar; intuição introvertida, NI, como função terciária; e o sentimento extrovertido, FE, como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ISTP, por ter a função pensamento introvertido, TI, como função dominante, usará a maior parte do tempo seu julgamento racional para avaliar a realidade, fazendo isso de maneira bastante autônoma e subjetiva. São autodidatas por natureza, não costumam gostar ou seguir convenções intelectuais convencionais, preferem questionar a lógica dominante, principalmente se não encontrar uma ressonância pessoal com aquele tipo de pensamento. O ISTP tem em sua função auxiliar a sensação extrovertida, SE, como forma de captar e perceber a realidade. A SE tem como característica o foco no objeto concreto em si, e no aqui e agora. Esta função irá notar as coisas como de fato elas são, a partir do sistema perceptivo dos 5 sentidos, que, aliada à função dominante, pensamento introvertido, TI, o proverá de uma enorme inteligência sinestésica, tornando o ISTP bastante habilidoso em tudo que se propõe a fazer. É um tipo de personalidade que costuma ter e buscar o equilíbrio perfeito entre a mente e o corpo. Essa interação entre a TI e a SE também trará para essa personalidade uma consciência clara daquilo que está em sua volta. O julgamento da realidade pelo seu pensamento introvertido fará com que ele interaja de maneira mais precisa e prática, porém não tanto no sentido meramente utilitarista da praticidade, mas no sentido de empregar em ações concretas o seu raciocínio, que irá ponderar o que é mais razoável ou não de acordo com o seu compasso lógico interno. A intuição introvertida, como função terciária, embora esteja mais inconsciente do que a SE, ainda terá um papel fundamental na dinâmica da personalidade do ISTP. Podemos entender a NI do ISTP funcionando como um pano de fundo que dará a ele a sensação de sempre saber qual é a melhor maneira de fazer alguma coisa, ou de reagir a determinada situação. A tendência da intuição introvertida de suprimir aquilo que é o objeto concreto e focar no que está por detrás dele, ou em qual seu significado, também irá aparecer, mas não tão forte como nas personalidades que possuem a NI dominante ou auxiliar. Porém, esta função continuará com sua presença marcada nesta personalidade. O ISTP percebe a realidade e o que está por detrás dela de maneira mais instantânea ou simultânea, como se uma coisa fizesse parte da outra. Por isso, não vem tanta necessidade em divagar tanto nos motivos escondidos, pois, para ele, tudo isso acaba sendo evidente. Porém, eles também terão essa capacidade de contemplar o simbolismo das suas percepções. Eles não gostam de rodeios ou floreios em relação a coisas que para eles são obviedades. Daí também vem a tendência deles de terem uma postura um pouco intimidadora, fechada ou distante socialmente. Preferem evitar discussões que eles sintam que não lhe acrescentarão em nada, porque para eles, essas discussões geralmente não passam de conversas falaciosas. No caso do ISTP, a intuição introvertida, ao se relacionar com o esquema entre o pensamento introvertido e a sensação extrovertida, fará com que a busca por desvendar o significado dos estímulos externos se manifeste mais como um hiperfoco no assunto ou a
busca pelo domínio da habilidade de interesse do ISTP, fazendo com que ele tenha tendência a ser extremamente bom ou até mesmo um mestre naquilo que lhe desperta o interesse. Essa característica é de onde advém o estereótipo do ISTP como sendo aquele marido de aluguel, que é 1001 utilidades, e que chegará com aquela caixa de ferramentas completíssima para consertar desde o seu chuveiro queimado até trocar o seu pneu em 5 minutos. Porém, como podemos observar, a coisa é bem mais complexa e interessante do que apenas isso. Eles são capazes de instrumentalizar e operacionar absolutamente tudo como se fosse uma ferramenta, desde um lápis, um piano ou até mesmo seus corpos, por terem uma boa noção espacial. O ISTP terá a tendência a ser bem direto na sua fala. São de poucas palavras, comunicando aquilo que ele pensa de forma simples, pontual e precisa, porém de modo bastante assertivo. Por mais que sua forma de se expressar seja esta, em seu mundo interno e subjetivo, este tipo de personalidade possui um complexo e coeso sistema teórico e simbólico, provenientes de sua TI e sua NI. No entanto, em função da FE inferior, muitas vezes o ISTP pode não ter tanto tato social na hora de transmitir suas opiniões e ideias, fazendo com que, às vezes, ele não consiga captar de imediato se a sua audiência ou a pessoa com que ele está falando possui ou não o mesmo arcabouço de conhecimento necessário para também chegar naquela conclusão, ou também não notar que ela não esteja entendendo aquilo da mesma forma que ele deseja transmitir. Por ser muito sincero e direto em sua maneira de se expressar, muitas vezes o ISTP pode acabar falando verdades simples, porém duras, diretamente a alguém e acabar de alguma forma magoando os sentimentos daquela pessoa, mesmo que essa não seja a sua intenção. Isso porque para ele é muito mais importante auxiliar o outro a agir ou pensar de maneira racional do que tentar bajular ou afagar sem necessidade. O sentimento extrovertido aqui, mesmo que em sua posição inferior, torna o ISTP alguém que sente sim necessidades de conexões interpessoais. Por mais que às vezes ele ache difícil interagir com as pessoas de maneira mais sentimental, há nele uma capacidade de compreender a natureza das pessoas em sua volta. Eles são bons em analisar o contexto social das situações, mesmo que na maior parte das vezes apenas na teoria, ou pelo menos, geralmente é assim, até essa função ser bem trabalhada ou desenvolvida e amadurecida. Para exemplificar as funções do ISTP, podemos imaginar um general no meio de um campo de batalha. O inimigo está atacando e suas tropas estão ficando encurraladas. Neste momento, poderíamos imaginar que a sensação extrovertida, SE, do ISTP está em contato concreto com o fato. Sua percepção sensorial do que está acontecendo fisicamente em sua volta é extremamente boa. E esta alimenta sua TI dominante, que neste momento estrutura as informações sensoriais que vão chegando e as organiza em um esquema lógico. Enquanto tudo isso acontece, a NI terciária do ISTP tem um papel fundamental, que é a de perceber e intuir, aliada à sensação extrovertida, qual será a melhor e mais rápida opção de ataque nessa situação. Esse esquema todo dará clareza mental ao ISTP do que ele precisa fazer, para que sua escolha seja a mais assertiva possível. Pela própria natureza da sua função auxiliar, aquilo que é intelectualmente julgado pelo seu raciocínio introvertido se converte rapidamente em ação. Desta forma, o ISTP reage à situação com um ataque rápido e efetivo, simples e direto. Sendo assim, o ISTP será um tipo que preferencialmente terá ações e reações rápidas, e não será tanto de passar muito tempo elaborando estratégias mirabolantes, como por exemplo os INTJs. Os ISTPs acham cansativo e desgastante ficar preso a uma agenda muito rígida, se sentir coagido ou compelido a fazer algo contra sua vontade, divagações ou discursos prolixos, desonestidade intelectual, teorias com falta de aplicabilidade ou correspondência com a realidade concreta e observável, chantagens emocionais, pessoas que deixam as suas razões serem guiadas por outras pessoas sem que haja questionamento ou um posicionamento crítico, e a monotonia. ISTPs acham revigorante e estimulante situações novas e desafiadoras, pensar de maneira profunda e intensa para formularem seus argumentos, definições e esquemas lógicos, que respeitem seu espaço pessoal, seu ritmo de socialização e sua privacidade. Liberdade em todos os níveis, inclusive de pensamento. Quando falam com ele de maneira direta e sem rodeios desnecessários. Atividades que aperfeiçoem suas habilidades.
Algumas figuras famosas e personagens que se encaixam no arquétipo do ISTP podem ser Santos Dumont, o Bruce Lee, a Demi Moore, o Christian Bale, a Scarlett Johansson, a Kristen Stewart, o Geralt de Rivia, o Asuma Sarutobi, o Wolverine e a Trinity. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar as pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.